Vamos então, pessoal, para a nossa primeira aula de circuitos em corrente alternada. Então, para a gente trabalhar com circuitos em corrente alternada, é fundamental que a gente tenha muito claro o que são números complexos. Por isso, essa primeira aula é destinada a uma revisão sobre números complexos, por mais que vocês já tenham visto isso, estão vendo com o professor de matemática. Conteúdo dessa aula: nós vamos ver as duas formas de representar um número complexo, que é a forma cartesiana e a forma polar. Também veremos que é possível transformar o número que está na forma cartesiana para polar ou da polar para cartesiana. Em seguida, vamos analisar as operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão com números complexos e ver quais as formas indicadas para cada operação matemática. Veremos também alguns exemplos e, por último, faremos um resumo da aula. Então, qual que é a ideia dos números complexos? O número complexo ele veio para representar, para solucionar os casos onde a gente tinha a raiz quadrada de um número negativo. Então, quando a gente fazia Bhaskara, por exemplo, dava o delta ali negativo, a gente falava que não tinha solução. Por quê? Porque o número multiplicado por ele mesmo, né, que é a ideia da raiz quadrada, que dá negativo. Não dá, né? O número multiplicado por ele mesmo sempre dá positivo. E aí, nos casos onde eu precisava representar essa raiz de um número negativo, eu não conseguia solucionar o problema. Então, para solucionar isso, foi colocado aqui o, a unidade imaginária, que em alguns casos é representada por I, e em circuitos nós vamos representar por J, onde a unidade imaginária ela vai ser igual a raiz de menos 1. Então, sempre quando eu tiver uma raiz de um valor negativo, eu vou substituir a raiz de menos 1 por j. E se eu pegar o j e elevar o j ao quadrado, fica a raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, que é a ideia do quadrado. Então, a solução vai ser menos 1. Mas, para ser bem sincero, isso não vai ser muito importante para a gente. Isso aí eu deixo para o professor de matemática. A ideia dos números complexos em circuitos é para representar uma questão física que acontece em circuitos de corrente alternada quando a gente utiliza alguns componentes elétricos. Eu vou falar bem rapidamente disso, embora a gente vai trabalhar esses assuntos de uma forma mais completa adiante. Então, peguei um circuito com uma fonte de tensão, uma chave de liga e desliga e um resistor. Perfeito, aqui eu tenho a tensão, eu tenho uma corrente, embora a chave esteja desligada, né? Em um dado momento, eu vou fechar essa chave aqui e eu quero saber, colocar T igual a zero. E eu quero saber o que vai acontecer com o meu circuito. Então, eu vou representar esse circuito em um gráfico, onde na abscissa eu vou ter o tempo, e no eixo das ordenadas eu vou ter tensão e o gráfico da corrente. Então, começando pela tensão. Aliás, vou começar pela corrente. Então, quando a chave está aberta, eu não tenho corrente no circuito. Então, a corrente é igual a zero, que eu estou desenhando aqui. Em um dado momento, mais especificamente t é igual a zero, eu fecho a chave. E quando eu fecho a chave, eu tenho imediatamente corrente no circuito. E esse valor de corrente depende do valor da resistência. O mesmo acontece com a tensão no resistor. Então, quando a chave está aberta, eu não tenho corrente, eu não tenho tensão. Quando eu fecho a chave, eu tenho corrente no resistor, logo eu tenho tensão no resistor. Então está aqui o gráfico. A gente percebe por meio desse gráfico que a tensão e a corrente estão sincronizadas. Quando eu aumento a tensão,
aumenta a corrente, como realmente tem que ser. Porém, em circuitos de corrente alternada, vou mudar aqui, a gente vai ver que esse é o símbolo da corrente de uma fonte de tensão em corrente alternada. Quando eu coloco, por exemplo, um elemento chamado indutor, eu vou ter uma situação um pouco diferente. Então, vou ter aqui uma tensão. Tem uma tensão aqui da fonte. Ótimo. E aí eu vou ficar medindo o que vai acontecer em cima do indutor. Vou fazer um gráfico semelhante em cima do indutor, da mesma forma como fiz ali no caso anterior para o resistor. Então, tem um gráfico do tempo igual a t. Vou colocar agora primeiro o gráfico da tensão. Quando eu não tenho nada de tensão, quando a chave está aberta. Quando a chave fecha, eu vou ter uma tensão alta e depois ela decai. E vai decaindo até um dado valor. Aliás, em cima do indutor ela decai até zero. Em cima do resistor, a corrente no indutor vai acontecer dessa forma. Ela é zero quando a chave está aberta. Quando fecha a chave, ela vai partindo bem devagar e vai aumentando o seu valor. Perceba então, pessoal, que existe uma falta de sincronia entre o valor da tensão e o valor da corrente. Como acontecia no caso anterior, elas não ocorrem simultaneamente, elas perdem aquela sincronia entre elas, onde aumentava um e a outra aumentava proporcionalmente. Aí que entram os números complexos. Os números complexos, eles vêm, especialmente a parte imaginária do número complexo, vem para representar essa defasagem entre a tensão e a corrente. O que a gente chama de defasagem? Isso aqui, ó. A gente mede o maior ponto da tensão e o maior ponto da corrente, existe uma diferença de tempo. Então, a parte imaginária ela vai representar essa falta de sincronia entre a tensão e a corrente. Existem duas formas da gente representar os números complexos. Uma forma é a forma cartesiana ou retangular e a outra é a forma polar. E aí, para cada operação matemática, eu vou utilizar uma forma diferente. Primeiro, vamos falar então da forma cartesiana de representar o número complexo. Esse gráfico é bom vocês se habituarem, porque vamos utilizá-lo direto. Esse gráfico é um gráfico para representarmos o número complexo, onde no eixo horizontal temos o eixo real e no eixo vertical temos a parte imaginária. Perfeito. Todo número complexo ele vai estar em alguma posição dentro desse gráfico, dependendo do seu valor real e dependendo do seu valor imaginário. E um número complexo na forma cartesiana é apenas uma forma diferente da gente chegar nesse valor. Então vamos pensar da seguinte forma. A forma de representar o número complexo pela letra Z, na forma cartesiana ela vai estar separado entre a parte real, que é essa aqui, e a parte imaginária, que é essa aqui. Ou seja, como eu sei que essa é a parte imaginária? Porque ela vem acompanhada do J, que é a unidade imaginária. Então, essa é a forma da gente representar o número complexo na forma cartesiana, é separando a parte real da imaginária. Eu gosto de pensar o seguinte sobre essa forma. Sabendo que todo número complexo ele vai estar em alguma posição desse gráfico. No caso aqui, eu tenho um número complexo hipotético que está nessa posição. Eu gosto de imaginar o seguinte: se você é um entregador de delivery, você sempre está no ponto central aqui. A forma cartesiana é a forma como que você vai se localizar, você vai montar sua rota para chegar até o cliente que pediu a comida ou onde você vai entregar o produto a pé.
Por quê? Então você tem as suas quadradas, os quarteirões quadrados, e você tem que se locomover através das quadras. Então, como que você, partindo desse ponto aqui, partindo desse ponto central, chega até o cliente? Bom, se você está a pé, você vai pensar o seguinte: eu vou ter que andar tantas quadras no eixo horizontal, que é a parte real. Em seguida, eu ando tantas quadras no eixo vertical, que é a parte imaginária. Então, essa é a sua coordenada. Você vai andar tantas quadras no eixo real e tantas quadras no eixo imaginário até chegar no cliente. Então, essa é a forma cartesiana. É como se você fosse entregar a pé. Perfeito. E como que é a forma polar? A forma polar, vamos supor que você também é um entregador de delivery. Mas aí você é um entregador mais moderno, você vai entregar de drone. Então o drone, ele não precisa andar igual uma pessoa a pé. Ele não precisa fazer o caminho seguindo as ruas quadradinhas ali. Não. Se você está aqui sempre no ponto central e o cliente está aqui, você quer entregar um produto aqui no cliente, vamos supor, é o Amazon. Você quer entregar o produto aqui no cliente, você não vai falar, você não vai guiar o drone andando tantas ruas para a direita e depois tantas ruas na horizontal e tantas ruas na vertical. Não, é um desperdício, é mais fácil você ir em linha reta. Porque ele consegue sobrevoar a rua. Então você vai falar apenas o seguinte: você vai dar o ângulo em relação à sua posição e a distância que ele tem que percorrer até chegar no cliente. Então, com isso, com, dessa forma, você chega e representa qualquer número complexo, fornecendo o ângulo e a distância entre o ponto e o ponto central do gráfico, ou seja, a distância entre o número complexo e o ponto central do gráfico. Resumindo, de forma cartesiana, eu separo sempre a parte real e a parte imaginária para chegar nesse ponto aqui. Forma polar, eu coloco sempre o ângulo e a distância. Imagino que aqui não tem nenhum problema, né? Essas são as duas formas, além da forma de utilizar o gráfico. E eu quero que a gente utilize muito o gráfico para representar os números, porque vai nos ajudar a perceber melhor onde está o número complexo dentro desse gráfico e até para fazer as transformadas. Neste tópico, nós veremos como que a gente faz a transformação de um número complexo na forma cartesiana para polar e da forma polar para a cartesiana. Então, primeiro, vamos analisar aqui a transformação da forma cartesiana para polar. Nessa, nesse primeiro momento, o que nós temos de informação? Se é uma forma cartesiana, a forma cartesiana é sempre representada pela parte real mais a parte imaginária. Então, a coordenada que eu tenho para chegar no meu número complexo é sempre o quanto que eu ando na parte real e o quanto que eu ando na parte imaginária até chegar no número. Beleza. Isso é como se eu fosse a pé. Agora, se eu desisto de ir a pé e quero ir de drone, eu não vou utilizar a forma cartesiana, eu vou usar a forma polar, ou seja, o ângulo do meu drone e a distância até o ponto de entrega. Olhando isso aí, nós temos então um triângulo retângulo. Aqui tem a parte real, a parte imaginária, que são os catetos, e como muitos vocês sabem, o z, que é a distância dos pontos, é a hipotenusa, e aqui é o ângulo. Então, se eu tenho um número complexo na forma real, na forma cartesiana, que tem A e B, eu quero achar a hipotenusa e o ângulo, é muito fácil, né? Hipotenusa é da forma como vocês já sabem, raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado. E o ângulo? Para achar o ângulo,
é a operação inversa à tangente. Porque na tangente, você coloca o ângulo da tangente e você acha a proporção entre cateto oposto e cateto adjacente. Aqui é o contrário, eu tenho o valor dos catetos e quero saber o valor do ângulo. Então é o contrário, é o inverso. Ou seja, na calculadora, o tangente é o contrário, que a gente chama de tangente a menos 1. Tangente a menos 1, você vai fazer o seguinte, você vai colocar na calculadora a função tan a menos 1, tangente a menos 1, abre parênteses, vai colocar o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente e ele vai te dar isso, vai te fornecer o ângulo. Lembre-se, configurem a calculadora para a função graus, que é na calculadora inglesa ali degree. Senão ele vai te dar em radianos e aí vocês não vão achar o erro ali na hora de resolver o circuito, tá? Basicamente é isso. Calculou hipotenusa, calculou o arco tangente, que a gente chama, você já tem um número então na forma polar. Detalhe, nem tudo é perfeito, né? Então, o número complexo, ele pode estar aqui, nesse ponto que a gente calculou, nesse ponto aqui, mas ele pode estar aqui também, ó. Esse aqui é o primeiro quadrante. Esse aqui é o segundo quadrante. Este aqui é o terceiro quadrante. Esse aqui é o quarto quadrante. E aí, o valor do ângulo que ele vai fornecer, quando a gente vai dar as coordenadas na forma polar, o ângulo é sempre partindo desse ponto, do primeiro, ou seja, do eixo horizontal no primeiro quadrante. Se eu fizer, se o número estiver no segundo quadrante, estiver nesse segundo quadrante aqui, e eu fizer o arco tangente, sabe o que ele vai me fornecer? Ele vai me fornecer este ângulo aqui, ó. E não é isso que eu quero. Para representar um número complexo, eu tenho que colocar este ângulo. Então, eu tenho que fazer uma correção. Eu vou pegar, se o número estiver no segundo quadrante, e é por isso que eu falo, sempre coloquem o número complexo no gráfico para vocês saberem se ele está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Eu vou chamar de filinha. A correção que a gente tem que fazer. O filinha, o que ele vai ser? 180 graus, que é tudo isso aqui, menos o valor que a calculadora vai fornecer para você, que é esse φ. Ou seja, então, se ele estiver no segundo quadrante, você vai ter que fazer isso aí. Vamos supor que o número complexo ele está aqui no terceiro quadrante. Então, ele está aqui no terceiro quadrante. Quando eu faço aqueles cálculos, quando eu fizer arco tangente do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ele vai me dar este ângulo aqui, ó. Mas lembrando, eu não posso colocar este ângulo, eu tenho que colocar o ângulo partindo do primeiro quadrante. Ou seja, na verdade, eu tenho aqui 180 graus mais este ângulo. Então, quando ele estiver no terceiro quadrante, a correção que eu vou fazer vai ser o 180 mais o valor obtido pela calculadora. Se o número complexo estiver no quarto quadrante, estiver aqui, ó, qualquer lugar do quarto quadrante, e eu fizer pela calculadora, eu vou achar este ângulo aqui, ó. E está errado. Na verdade, o que eu quero é tudo isso aqui. Ou seja, a correção que eu tenho que fazer é o seguinte, o valor correto, ele é 360 menos o valor calculado pela calculadora. Então, não é difícil, mas vocês têm que saber onde o número complexo está. Se ele está no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Se ele estiver no primeiro quadrante, você não precisa de correção. Se ele estiver no segundo quadrante, você vai
achar o valor correto, que é 180 menos o valor calculado, né, obtido pela calculadora. Se ele estiver aqui, ó, no terceiro quadrante do gráfico, o valor correto é 180 mais o valor calculado obtido na calculadora. E se ele estiver no quarto quadrante, o valor correto é 360 menos o valor obtido na calculadora. Não se preocupem, isso eu vou fornecer para vocês, mas é claro que com o tempo vocês vão descobrir isso sozinho, vai ficar gravado na cabeça de vocês, tá? É só vocês olharem o gráfico e vocês vão perceber isso. Então, isso aí, até aqui, eu mostrei para vocês como fazer a transformação da forma cartesiana para a forma polar, ou seja, preciso calcular a hipotenusa e o ângulo e o ângulo do valor, que é em relação da hipotenusa em relação ao eixo horizontal. Agora, a parte crucial para nós. Como que a gente vai fazer as operações matemáticas? Lembrando que aí agora eu vou ter que somar os resistores, somar tensão, corrente. Então, como que eu faço a soma de números complexos ou a divisão, né? Se eu for de tensão dividida pela corrente, eu vou ter que dividir os números complexos ou uma multiplicação. Isso é extremamente importante para a gente. Operações matemáticas com números complexos. Vocês vão distinguir, porque o número complexo a gente viu que a gente pode utilizar a forma polar e a forma cartesiana. Algumas operações são mais fáceis na forma polar, outras são mais fáceis na forma cartesiana. Por isso que vocês vão ter sempre que ficar transformando da forma polar para a cartesiana. Por quê? A soma e a subtração são mais fáceis na forma cartesiana. Então, se tiver um número na forma polar e quero somar ou subtrair, eu vou transformar para a forma cartesiana. Como que eu faço a soma e subtração? É bem simples. Então, eu tenho dois números complexos, Z1 e Z2. Esses números, eles têm, eles têm aqui uma parte real. Vou colocar de verde aqui a parte real. Os dois têm a parte real. E essa cor aqui, ó, tem uma cor de louco, cor imaginária aqui. E tem uma parte imaginária. Perfeito. Como eles estão representados na forma cartesiana, é sempre assim, real mais imaginário. Se eu for fazer uma soma, eu não vou misturar as coisas. Se eu for fazer uma soma, eu vou fazer a parte real com a real, ou seja, eu vou somar o A1 e o A2, a parte real do primeiro número com a parte real do segundo número. E vou somar a parte imaginária do primeiro número com a parte imaginária do segundo número. Simples, tá? Então, vou continuar tendo, depois que eu fizer a soma, uma parte real e uma parte imaginária. É assim que a gente faz uma soma. E uma subtração. Vamos pegar aqui, de novo, os dois números. Eu tenho a parte real do primeiro número e a parte real do segundo número. Eu tenho a parte imaginária do primeiro número e a parte imaginária do segundo número. Como que eu faço uma subtração? Se eu fizer Z1 menos Z2, eu vou fazer a parte real do primeiro número, a parte real do primeiro número, menos, ele não falou que é uma subtração, menos a parte real do segundo número. E a parte imaginária, mesma coisa, eu vou fazer a parte imaginária do primeiro número, menos a parte imaginária do segundo número. Bem simples. Vamos ver agora como que a gente faz a multiplicação e a divisão. Na multiplicação e divisão, nós vamos utilizar a forma polar. Mas, professor, dá para usar a forma cartesiana? Ah, dá. Mas eu nem me preocupo com isso, eu nem tenho curiosidade de saber porque deve ser difícil. Então, sempre que a gente for fazer uma multiplicação e divisão, ou seja, vou dividir a tensão pela corrente, ou tensão, não interessa. É uma multiplicação? É uma divisão? É. Então, vou transformar o número na forma polar porque vai ficar bem mais fácil para mim. Vamos lá, como que a gente faz isso aí, pessoal?
Primeiro pela multiplicação. Então, eu tenho dois números, Z1 e Z2. Quero multiplicar Z1 com Z2. Lembrando que eles estão na forma polar. Se eles não tiverem, vocês vão converter para a forma polar. Então, na forma polar, eu sempre tenho a distância. Opa. Na forma polar, eu sempre tenho a distância e eu tenho o ângulo. Como que eu faço a multiplicação? Na multiplicação, nós faremos da seguinte forma. Z1 vezes Z2, eu vou multiplicar as duas distâncias. E o que eu faço com os ângulos? Eu somo os dois ângulos. Tranquilo. E se for uma divisão, como que eu faço? De uma forma bem parecida. Então, tenho os mesmos dois números, Z1, tenho aqui a distância de Z1 e a distância de Z2, que é a hipotenusa. E eu tenho o ângulo de Z1 e o ângulo de Z2. Mais para frente eu vou começar a chamar esse ângulo de fase e vocês verão o porquê, tá? Faz todo sentido chamar o ângulo de fase em circuitos elétricos. Mas por enquanto tá. Então eu vou fazer Z1 dividido por Z2, porque ele está pedindo. Como que eu faço? Eu faço Z1, a distância de Z1, que é a hipotenusa, dividido pela hipotenusa de Z2. E o que eu farei com as fases? Vou fazer uma subtração. Eu farei a fase 1 menos a fase 2. Então, como o Z1 está em cima, é o Z1 primeiro e depois o Z2. Então, vai ser a fase de Z1 menos a fase de Z2. Tá aí. As quatro operações básicas utilizando números complexos. Vamos fixar o conteúdo agora através dos exemplos. Então, coloquei alguns exemplos, alguns. Outros, a maior parte dos exemplos está no material em PDF, que vocês devem acessar o material em PDF e tentar fazer. Primeiro, a gente vai representar os números complexos a seguir no plano cartesiano. Esses números complexos aqui, propostos, vocês já sabem, eles estão separando a parte real da parte imaginária, ou seja, está na forma cartesiana. Vamos colocá-los, cada número ali no gráfico. Começando por Z1. Ó, Z1 ele está falando aqui, que no Z1 você vai andar 4 unidades, vou chamar de metros, 4 metros no eixo real. Então eu estou aqui, ó, eu sou entregador, eu vou andar 4 metros, 4 unidades no eixo real. Parei aqui, agora, para onde que eu vou, GPS? Agora você vai andar 4 no eixo vertical. 1, aqui ó, 2, 3, 4. Cheguei no ponto aqui, aqui é o Z1. Tranquilo, né, pessoal? Não tem nenhum segredo isso aqui, não. Vamos ver aqui o Z2. O Z2 ele falou que eu vou andar, ele só tem um número. E esse número não tem J. Significa que esse Z2 ele é a mesma coisa que 7 mais J, 0. Então, como que eu faço para chegar ali no ponto desejado? Eu vou dar 7 unidades, estou aqui, 7 unidades no eixo real. Cheguei aqui, ó, está aqui o meu ponto, posso entregar a encomenda. E aqui é o J3, significa o quê? Que o real é 0 mais J3. Opa, J3. J3. Então, beleza. Eu estou aqui. Quanto que eu ando no eixo real? Nada. Quanto que eu ando no eixo imaginário? 3. 1, 2, 3. É aqui o ponto. Z4. Tá? O Z4 ele é menos 3 mais J2. Ou seja, no eixo real eu ando para a esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3. E no eixo imaginário, ando 2. 1, 2. Aqui, ó, Z4. Dá uma limpadinha aqui que tá ficando bagunçado já o gráfico. Vamos agora para, eu fiz o Z4, vamos para o Z5.
Z5, ele é menos 5 mais J, 0. Quando que eu ando no eixo real? Quanto que eu ando? 5, ou seja, eu vou andar 5 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que eu ando no eixo imaginário? Nada. Então aqui é o nosso ponto. Bom, o restante acho que a gente não precisa ficar fazendo. Beleza. Agora eu preciso representar os números complexos no plano cartesiano. Então vamos lá. Plano cartesiano é igual programar o drone. Estou aqui nesse ponto. Estou aqui nesse ponto. Meu cliente ele tem um ângulo 30 em relação ao eixo horizontal a uma distância 5. Então aqui, ó, 30 mais ou menos é esse ângulo aqui, certo? 30 graus. Vou andar uma distância 5. 1, 2, 3, 4, 5. Faz conta que isso aqui é uma distância 5. O Z1 está aqui. O Z2, há uma distância de 150. Então aqui é 180. 150 é 30 para cá. É menos. Então aqui, daqui para cá, é o ângulo 150 graus. Vou andar uma distância 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No olhômetro, né? Mais ou menos aqui é o ponto Z2. Perfeito. Vamos agora achar o ponto Z3. O Z3 está no ângulo menos 30, então aqui, ó. Aqui é o zero. Ao invés de ele falar para andar nesse sentido aqui, ele colocou que é o ângulo positivo, o ângulo negativo é o contrário, então 30 para baixo, andando nesse sentido aqui. Então aqui é o menos 30 graus, vai andar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui, ó. Aqui é o nosso Z3. Z4, ângulo 90 graus. Então 90 aqui é esse ângulo aqui, 90 graus, vão dar 3. 1, 2, 3, aqui está o Z4, ou seja, ele é todo no eixo imaginário. E assim por diante, vamos ver, fazer mais o Z6, aqui o Z6. No ângulo 0, ele anda 2, então no ângulo 0, 1, 2, está aqui o Z6. Tá? Então, bem tranquilo também representar o número na forma polar. Agora ele pede para a gente transformar o número na forma cartesiana em polar. Então ele deu aqui o A, o Z1, que ele é 4 no eixo real e 4 no eixo imaginário. Como que eu calculo a coordenada dele polar? Calculei a hipotenusa. Então ele deu aqui, ó. Ele deu o cateto adjacente, que vale 4, e o cateto oposto, que vale 4. E aqui vale 4. Como que eu sei? Tá aqui, ó. A altura dele aqui, 4. Então, eu preciso calcular a hipotenusa. Calcula a hipotenusa aqui, ó. 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tira a raiz, deu 4 a raiz de 2. Preciso também do ângulo. Como que eu calculo o ângulo? Arco tangente ou tangente menos 1 na calculadora. Do que? Do cateto oposto. Qual que é o cateto oposto desse ângulo? Esse aqui, ó. Cateto oposto é esse aqui. 4. E qual que é o cateto adjacente? É o cateto ao lado. Adjacente é o que está ao lado, que é esse 4 aqui. 4 dividido por 4 dá um ângulo de 45 graus, né? Simétrico. Os dois catetos têm o mesmo ângulo, então o ângulo vai ser 45 graus. Portanto, como fica esse número aqui na forma polar? 4 a raiz de 2, que é a hipotenusa, com um ângulo de 45 graus. Vamos fazer o B. B aqui. O Z2 é igual a 7. Qual que é a hipotenusa? A hipotenusa é a própria distância. Então, vamos supor, é só essa distância aqui, ó, daqui até o Z2. O Z2 está nesse ponto. Tá, qual que é a distância? Não preciso calcular a hipotenusa. A distância é 7. Sumiu aqui. 7. Qual que é o ângulo em relação à horizontal? 0 graus. Então, esse aqui eu nem preciso fazer cálculo, né? O ponto está direto no eixo real, que a gente chama de puramente real.
Z3, aqui, ó, não tem a parte real, só tem a parte imaginária. Significa o quê? Que esse ponto está em cima no eixo imaginário aqui, Z3. Qual que é a distância daqui até aqui? Não precisa fazer conta também, né, pessoal? Hipotenusa é 3. Qual que é o ângulo? Também não precisa fazer conta, o ângulo é 90 graus em relação horizontal. Então, essa é a forma de representar o número na forma polar. D. Esse D é legal. O Z4 está aqui. Beleza. Ele deu que o eixo, aqui no eixo real, ele é menos 3. Então, o A vale menos 3. E o B? O B vale 2. Ó. É a altura aqui, ó, 2. Tá? Então, tem esse triângulo aí. Quero a hipotenusa. A hipotenusa não pode dar negativa, né? Por isso, e nem vai dar porque você eleva ao quadrado. Então, quero saber primeiro a hipotenusa. Menos 3 ao quadrado dá 9. E 2 ao quadrado dá 4. 9 mais 4 dá 13. Raiz de 13 dá aproximadamente 3,6. Esse é o valor da hipotenusa. Vamos calcular o ângulo. O ângulo que ele vai te dar vai ser esse aqui, ó. Esse aqui. Como que eu calculo o ângulo? É o cateto oposto. O oposto a esse ângulo é o 2, dividido pelo cateto adjacente, que é 3. Então, eu faço o arco tangente, ou tangente ao menos 1 de 2 dividido por 3, que dá 34 graus. Ah, professor, então beleza. Então, esse número 34 graus? Claro que não, né? 34 graus é para cá. Olha onde está o número. Está no outro quadrante. Significa que eu tenho que fazer uma correção. Como que eu faço a correção ali? Vamos lá. Nem precisa, né? Eu achei esse aqui é o valor correto. Qual que? Mas eu preciso sempre colocar a coordenada em relação à horizontal. Ou seja, é os 180 graus menos o ângulo que a calculadora me deu, 34 graus. Portanto, o ângulo correto com a correção é de 146 graus. Ou seja, daqui em relação à horizontal tem 146. Se eu somar isso aqui com esses 34 graus aqui, tem que dar quanto? 180. Perfeito. Então, essa é a forma de representar o número. Se tiver dificuldade, olhe ali no mais atrás que eu coloquei a tabelinha como que vocês fazem a correção quando o número está no segundo quadrante. Tá aqui, mas é mais um caso onde o número está bem em cima do eixo. Tá, então ele está aqui. Qual que é a distância? 5. Em relação ao zero, a distância é 5. A hipotenusa é 5. Qual que é o ângulo? 180 graus. Então, 5 com ângulo de 180 graus. Aqui, ó, terceiro quadrante. Isso é legal também. É o Z6. Aqui é o A, que é a parte real. A parte real vale menos 4. Tá? Aqui, ó, o menos 4 está no eixo real. E a parte imaginária? A parte imaginária é essa aqui, vale menos 3. Então, B é igual a menos 3. Ou seja, tenho simplesmente um triângulo retângulo aqui, onde aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, quero saber a hipotenusa. Hipotenusa, calculo a hipotenusa desse valor que deu 5. Beleza. Quero calcular também o ângulo. E quando eu fizer isso aí, ele vai me dar esse ângulo aqui. Como que eu calculo? Arco tangente de cateto oposto a esse ângulo, 3, dividido pelo cateto adjacente, 4. E ele me deu 37 graus. Ah, então é 37? Não, 37 graus é aqui. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que colocar a coordenada dele, sempre para apagar tudo, sempre em relação ao eixo horizontal, partindo daqui, ó. O 37 que ele nos forneceu é isso aqui. Esse ângulo aqui. Qual que é o correto? 180 graus, que vem até aqui, mais 37 graus, que dá 217. Por isso que é importante você sempre
analisarem o gráfico. Então, tem mais alguns casos aqui. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos transformar o número da forma polar na forma cartesiana. Então, tem o Z1. O Z1 ele tem hipotenusa 10 e ângulo 60 graus. Como que eu faço? Eu preciso achar o cateto real, a parte real e a parte imaginária. A parte real é sempre a hipotenusa, 10 vezes. Onde está o ângulo 60 graus? Está aqui, ó, está com eles, com a hipotenusa e com o cateto que eu estou calculando. Então, 10 vezes cosseno de 60 graus, que dá 5. E para calcular esse cateto aqui, ele está com um ângulo? Não. O ângulo de 60 graus está do outro lado. Então, é 10 vezes seno de 60 graus, que dá 8,66 é o valor. 20, o Z2. 20 com ângulo de 120 graus. Então, beleza. Tem que tomar cuidado aqui também. Tá? Então, vamos ver. Eu quero calcular aqui a parte real. A parte real, vocês podem fazer o seguinte. Ou colocar cosseno de 20, ou colocar já esse ângulo aqui, ó. Se tudo tem 180, daqui para cá tem 120, daqui para aqui tem 60 graus. Então, você pode fazer a hipotenusa, que é 20 vezes cosseno de 60 graus. E a parte imaginária? Hipotenusa vezes seno de 60 graus. 50 com ângulo menos 30 graus. Mesma coisa, então. Quero a parte real? É a hipotenusa vezes, está com um ângulo aqui? Tá. Então, cosseno de menos 30 graus, que dá 43,3. E a parte imaginária? A parte imaginária é essa aqui, ó. Tá com um ângulo? Não. Então, é 50 vezes seno de menos 30 graus, que dá menos 25. Na hora de montar, a parte real mais a parte imaginária, que é menos 25. Aqui no 180 graus. Aí você não precisa nem fazer a conversão. Você pode fazer a conversão? Pode. Pode colocar cosseno de 180, seno de 180, né? Mas nem precisa, por quê? A parte real, ele está aqui, ó, no ponto menos 100. Qual que é a parte real? Menos 100. Qual que é a parte imaginária? Não tem, é zero. Então a resposta é menos 100. E sempre vejam, sempre confiram o valor que vocês acharam com o gráfico para ver se está correto, se tem um bom senso ali, tá? O Z5. O Z5 é o 6 com ângulo menos 90. Significa que no eixo imaginário ele está na posição menos 6. Menos 6, ó, ângulo menos 90 para cá. Como que eu transformo isso aí para coordenada cartesiana? Quanto que ele tem no eixo real? No eixo real, zero. Ó. Ele não está nem na direita nem na esquerda, é zero. Quanto que ele está no eixo imaginário? Menos 6. Então, é zero menos J6. Bom, tem alguns outros casos ali no material em PDF. Agora vamos para a parte das operações matemáticas. Então, eu tenho 4 números complexos, Z1, Z2, Z3 e Z4. A facilidade é que ele já forneceu esses números na forma cartesiana e ele quer realizar operações de soma e subtração. Então, ficou tranquilo, né? Então, eu vou só grifar aqui o que é a parte real, real, real e real. E a parte imaginária. Imaginária, 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 imaginária. No primeiro exercício no A, ele quer fazer Z1 vezes Z2. Então, eu vou somar a parte real do Z1 com a parte real do Z2. Ou seja, a parte real do Z1 é 10 e a parte real do Z2 é 5. Tenho que somar a parte imaginária. A parte imaginária do Z1 é 10 e a parte imaginária do Z2 é 4. Então, vou fazer real com real. 10 mais 5, 15.
Então tá aqui 15. E a parte imaginária? 10 mais 4, 14. Tá ali a soma. Deixa eu fazer uma subtração aqui. Bom, vou fazer o B e depois uma subtração. Z3 mais Z4. Então, o Z3, a parte real do Z3 é menos 5. Então, aqui, ó, menos 5. A parte real do Z4 é menos 10. Então, menos 10. Se eu fizer menos 5 mais menos 10 dá menos 15, então aqui é uma parte. Vamos ver a parte imaginária. A parte imaginária do Z3 é 15. A parte imaginária do Z4 é menos 20. 15 mais menos 20 dá... Opa, errei feio aqui. Que bom que eu fiz isso aqui. 15 mais menos 20 dá menos 5. Dá menos 5. Resposta ali do problema. Perfeito. Vamos fazer o G, que é uma subtração. Vamos para a subtração, então. Eu vou fazer o Z3 menos Z4. A parte real do Z3 é menos 5. A parte imaginária do Z4 é menos 10. Só que é uma subtração, então eu coloco o menos aqui também. Então fica menos 5, menos menos 10. Menos com menos dá mais. Então vai ficar menos 5 mais 10, que dá 5. Vamos para a parte imaginária. A parte imaginária do Z3 é 15. A parte imaginária do Z4 é menos 20. Só que é uma subtração, então tem que colocar o menos. Então fica menos 15, menos menos 20. Menos com menos dá mais. Então fica 15 mais 20, 35. Está aqui a resposta. Tranquila, né? Soma e subtração bem fáceis. Real com real, imaginário com imaginário. Lembrando que os números têm que estar na forma cartesiana. Então vamos fazer agora as operações de multiplicação e divisão. Lembrando que, se o número estiver na forma cartesiana, vocês precisam transformá-lo para a forma polar, para ficar mais fácil a operação. Então, vou fazer dois casos. No caso A, Z1 vezes Z2. O módulo ou hipotenusa de Z1 vale 4 a raiz de 2. Então, 4 a raiz de 2 vezes o módulo ou hipotenusa de Z2, que vale 10. Opa, fazendo a mesma cor, que são 10. Portanto, 4 a raiz de 2 vezes 10 dá 56,6. E o que eu faço com os ângulos? Eu somo os ângulos. Só deixa eu corrigir aqui. Isso aqui na mesma cor. Eu vou somar os ângulos. Então, o ângulo de Z1 é 45 graus. O ângulo de Z2 é 60 graus. Então, se eu somar os dois, dá 105 graus. Em uma divisão, vamos ver a divisão. O módulo, se eu fizer Z2 dividido por Z1, o módulo de Z2 vale 10, como a gente viu. 10. O módulo de Z1 a gente viu também vale 4 a raiz de 2. 10 dividido por 4 a raiz de 2, 1,25 a raiz de 2. Beleza. Se eu fizer agora o ângulo, o que eu faço com o ângulo? Se eu fizer 60, que é o ângulo de Z2, menos o ângulo de Z1, 45, dá menos 15. Então, essa é a resposta. Então, na multiplicação, eu multiplico as hipotenusas e somo os ângulos. Na divisão, eu divido as hipotenusas e subtraio os ângulos. Então, fazendo um resuminho aqui. Nós fizemos uma revisão de números complexos. Esses números complexos, eles podem ser representados na forma cartesiana ou na forma polar. Na forma cartesiana, a forma de representar o número complexo na forma cartesiana, eu faço a parte real mais a parte imaginária. Quanto que eu ando na parte real e quanto que eu ando na parte imaginária.
A forma de representar o número na forma polar é sempre o ângulo e a distância. Eu consigo fazer a conversão da cartesiana para a polar? Sim, para isso eu tenho que achar a hipotenusa e o ângulo através da função arco-tangente ou tangente a menos 1 do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembrando que estamos tratando de um triângulo retângulo. Tá? O ângulo aqui, cateto adjacente é a parte imaginária e cateto oposto é a parte real. Consigo transformar o número da forma polar para a cartesiana? Sim. Então, eu tenho que achar o valor dos catetos. A parte real é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Eu vou olhar onde está o ângulo. Se o ângulo estiver entre o cateto que eu estou calculando e a hipotenusa, eles estão com, é cosseno. Se estiver sem, é seno. Tá? Então, é a forma de calcular a parte real e a parte imaginária. Lembrando que soma e subtração eu utilizo a forma cartesiana. A multiplicação e a divisão eu utilizo a forma polar. Por isso a importância da gente sempre ficar fazendo a conversão cartesiana para polar e polar para cartesiana. É isso que eu tinha planejado para a aula de hoje. Obrigado.